Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Dando seguimento aqui aos nossos estudos, né? E analisando agora nesse tema os ideais de república no Brasil. Esse tema, é, nós vamos estudar o mesmo período histórico da última aula. Na última aula, estudamos os ideais de abolição da escravidão no Brasil. E agora nós estamos estudando os ideais de república no Brasil. O período histórico é o mesmo porque são dois movimentos que se intercruzam e correm paralelamente também. 1870, esta década de 1870, marca tanto o início do movimento anti-escravista de maneira mais profunda no Brasil, como também do movimento antimonarquista no Brasil. Tá? 1889 marca o fim da monarquia no Brasil. 15 de novembro de 1889, nós temos a proclamação da República com a derrubada de Dom Pedro II do poder no Brasil. Tá? Portanto, nós estamos estudando esse processo de transformação política, que também está acompanhando o processo de transformação social no Brasil. Né? O fim da escravidão no Brasil leva também ao fim da monarquia no Brasil. Tá? Mas também precisamos analisar que o discurso republicano no Brasil já vinha de muito tempo, desde pelo menos do fim do século XVIII. Movimentos que propunham a independência do Brasil, como a Inconfidência Mineira de 1789 e a Conjuração Baiana de 1798, já tinham dentro do seu projeto político, caso conseguisse a independência, a formação de sistemas de governo republicanos. Mas qual é a diferença agora, né, a partir da segunda metade do século XIX? A diferença, esse contexto das últimas décadas do governo imperial brasileiro, é que está se desenvolvendo uma nova elite econômica no Brasil. A elite de fazendeiros de cafeicultores de São Paulo. É essa nova elite que vai estar defendendo uma forma de pensamento republicano. Uma elite que tinha um posicionamento político moderado, ou seja, nenhum desejo de transformação social profunda, porque socialmente ela era conservadora. Para essa elite, a passagem da monarquia para a república não passaria por um projeto político popular, certo? Nesse sentido, galera, alunos, quais são os projetos políticos republicanos que nós vemos para o Brasil? Nós temos para o Brasil, tá? O primeiro projeto político republicano que nós vamos analisar aqui é o chamado projeto republicanismo liberal, que é fundado em 1870, especificamente em dezembro de 1870. Por que nós falamos isso? Dezembro de 1870 é um ano de divulgação do manifesto do Partido Republicano. Tá? Partido Republicano fundado no Rio de Janeiro. No jornal A República, nós temos a divulgação desse manifesto. Dentro desse manifesto existiam críticas à monarquia, críticas essas que eram moderadas, não eram críticas profundas, como eu já falei, certo? E tinha como proposta política uma transição pacífica e institucional da monarquia para a república. Né? Nós já estamos deixando claro aí que para os republicanos liberais não tinha que ter a participação popular. Né? Por isso, essa ideia de transição através de reformas constitucionais e não pelas armas. Tá? E como proposta de organização política para o Brasil, defendiam o liberalismo. Certo? Por que, por exemplo, essa elite de São Paulo passou a se tornar antimonarquistas? Nós temos que entender que já no contexto da segunda metade do século XIX,
essa elite paulista, fundamentalmente, certo? Ela já se torna uma elite economicamente rica e, consequentemente, politicamente influente. Nesse sentido, a monarquia ela causa empecilhos, causa embaraços para essa elite de paulista que pretende se tornar hegemônica no seu estado, mas que é impedida pelas interferências políticas do monarca Dom Pedro II. O poder moderador, certo, dava a prerrogativa de Dom Pedro II intervir politicamente nos estados. Uma dessas prerrogativas, por exemplo, era nomear governadores de estado. Portanto, para essas elites locais, essa interferência do imperador ela é extremamente problemática. Então não é à toa que a elite paulista defende, com proposta de organização da República Brasileira, certo, a descentralização política e o federalismo. Dentro do projeto político liberal está muito claro a defesa da descentralização política e o federalismo. Ou seja, né, a ideia da autonomia política e econômica dos estados, sem a interferência do poder local. Essa proposta federalista, defendida pela elite paulista, principalmente, ela tem total influência do republicanismo norte-americano. O sistema republicano norte-americano ele foi criado após a independência dos Estados Unidos em 1776 e tem como princípio a ideia de que os estados que compõem uma nação têm autonomia política. Porém, esses estados são unidos por um poder central, a qual leva à formação de uma nação. Certo, gente? O outro projeto republicano que nós tínhamos, nós vamos chamar de republicanismo jacobino. Grupo político esse que não teve muita influência na sociedade brasileira, um grupo pequeno, minoritário, formado muito por jornalistas e alguns intelectuais, certo? Que se restringiu muito à cidade do Rio de Janeiro. Mas qual era a proposta desse grupo político? Primeiramente, a proposta era a formação de uma república popular. Por que uma república popular? Porque a defesa da instauração dessa república viria a partir de uma revolução a qual o povo derrubaria Dom Pedro II e assumiria o poder. Por que esse discurso, né, de revolucionário? Porque esse republicanismo ele é influenciado pela Revolução Francesa, especificamente no período que vai entre 1792 a 1794, o que nós vamos chamar de fase jacobina da Revolução Francesa. Esse grupo não vai ter muita ressonância na sociedade brasileira. E, por fim, o outro projeto republicano que nós temos é o republicanismo positivista, melhor dizendo, né? O republicanismo positivista, que vai se desenvolver entre os militares brasileiros, no exército brasileiro. O positivismo tinha como princípio a ideia da sociedade positiva. O que seria essa sociedade positiva? Uma sociedade regulada e executada por princípios científicos. Por isso que nós chamamos de republicanismo cientificista também, né? A influência do cientificismo nas ações do governante, certo? Uma sociedade moderna que deveria ser regida de maneira autoritária para o bem comum. Por que autoritária? Porque é a ordem que leva ao progresso. O progresso seria o quê? O avanço da sociedade. Sociedade regida pela ciência. Então só é possível ter progresso se houver ordem. E a ordem só é possível ser atingida através de um governo autoritário. Por isso, o republicanismo jacobino é contrário à democracia e ao liberalismo e defende o que nós vamos chamar de ditadura republicana. Certo?
Por que que os militares se tornam anti-monarquistas? Começam a fazer oposição à monarquia e incorporar, né, o pensamento positivista. Primeira questão a ser discutida: a reação do Exército ao seu enfraquecimento por parte da monarquia brasileira. Desde os anos de 1830 e 40, certo? O Exército brasileiro vinha sofrendo um desmonte da monarquia brasileira, né? Diminuição do efetivo de soldados e equipamentos militares sucateados. Essa questão fica evidente quando eclode a Guerra do Paraguai em 1864. Os primeiros anos de guerra, o Exército brasileiro sofreu muitas baixas, muitos reveses, justamente por causa desse despreparo, tá? Maior parte do efetivo do Exército brasileiro na Guerra do Paraguai foi feito por escravos que foram servir, né, em troca da sua alforria. Então, isso é um ponto a discutir. Então, não é à toa que a Guerra do Paraguai também contribui para o sentimento anti-escravista. A outra questão que leva o Exército brasileiro a se tornar antimonarquista é a lenta e gradual substituição dos oficiais brasileiros. Tá? Oficiais esses que vinham de uma aristocracia e que agora passam a vir de escolas militares. Então, essa lenta substituição de uma oficialidade aristocrática por uma oficialidade de escola militar ou por mérito faz com que o Exército brasileiro também se torne opositor da monarquia brasileira, certo? Nós vamos vendo que essa substituição vai eliminando uma tradição que existia no Exército brasileiro de que altas patentes eram apenas ocupadas por gente de origem nobre, certo? E agora é possível ocupar altas patentes através do mérito, da ação em campo de batalha, né? Por mérito em campo de batalha, ou através da ascensão pela educação, pela escola militar. Então nós temos aí a eliminação da tradição por origem social para ocupar altas patentes, tá? E consequentemente também um critério de promoção que perpassava pela antiguidade, ou seja, por tempo de serviço no Exército e também por desempenho em zonas de combate. Então isso são fatores que vão gerando o que nós vamos chamar de questão militar, né, a qual o Exército começa a se tornar opositor da monarquia brasileira. Tá, gente? Uma observação aqui importante, né? A monarquia brasileira é deposta em 1889, 15 de novembro de 1889. E a deposição de Dom Pedro I e a consequente proclamação da República, ela é produto mais de um golpe de Estado vindo do Exército Brasileiro do que da ação política republicana, certo? Por isso que nós vamos estar falando disso, né? O fruto, a questão militar, ela é o elemento chave para entender esse golpe de Estado que proclama a República, e não propriamente, certo, a propaganda republicana. Certo, gente? Importante entender isso. Não temos que esquecer que, para os republicanos, tanto positivistas como liberais, não deveria ter a participação popular na formação desse novo governo. E esse golpe de Estado cria isso. Cria uma república sem participação popular, certo? 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II é deposto por um golpe militar liderado por Deodoro da Fonseca, um soldado, tá? A qual, né, o povo nem sequer sabia o que estava acontecendo. Aqui, gente, nós já começamos a analisar alguns símbolos
né, algumas coisas que vão sendo construídas como símbolo desse novo governo. E um desses símbolos vai ser o que nós vamos chamar de Mariane. É essa figura que nós estamos vendo aqui. Uma figura de uma mulher, certo? Mariane. A Mariane, na verdade, ela é uma figura que vem de Roma, né, da República Romana. Por que uma mulher? Uma mulher em oposição à figura do homem, do imperador. Então, a república ela é uma mulher, enquanto o império é homem. Então, nós vamos logo vendo aqui, ó, certo? Um dos primeiros movimentos, melhor dizendo, é o primeiro monumento a se erguer, a ser erguido em homenagem à República Brasileira, vai ser este que nós temos na Praça da República, né? A Praça da República em Belém do Pará é o primeiro movimento em comemoração a esse novo governo. E lá no centro da Praça da República nós temos a estátua da Mariane, essa pessoa que aqui está, tá? Essa imagem desta mulher que aqui está representando essa nova forma de governo. Tá? Se você perceber nesta imagem, ao fundo está Deodoro da Fonseca, o general Deodoro da Fonseca, né, que é considerado um patrono da República, né? O cara que deu o golpe de Estado. Aqui nós temos uma pintura clássica que, obviamente, é uma pintura idealizada, a qual está se comemorando aqui a proclamação da República, tá? A proclamação da República. E, por fim, a construção da bandeira da República. A bandeira republicana, na sua essência, ela é a bandeira imperial, com algumas mudanças. A bandeira imperial existia as mesmas cores que nós temos hoje. A cor verde e amarela, certo? A cor verde, amarela, azul e branca. Né? Essas cores, verde, amarela, azul e branca, representavam, quando no Império, representavam as cores da monarquia de Bragança e da monarquia de Habsburgo. Não esqueçam. Dom Pedro I, o primeiro monarca brasileiro, foi casada com Maria Leopoldina, que era imperatriz da Áustria, da dinastia de Habsburgo. Nesse sentido, a bandeira do Brasil, independente, vai juntar as duas cores, tá? O verde e o amarelo. O verde, tá, da dinastia de Bragança, o amarelo da dinastia de Habsburgo. Na bandeira republicana, nós vamos ver a inclusão de um losango azul com estrelas. Esse losango azul, né, representaria o céu do Brasil, nessa nova análise, né, o céu do Brasil, quando a República foi proclamada. As estrelas, os estados que compõem a nação brasileira, né, os estados que unidos formam o Brasil. O verde muda de interpretação, já não é mais a cor da família de Bragança, agora são as nossas florestas. E o amarelo já não é mais a cor da família de Habsburgo, agora são as nossas riquezas. Então, obviamente, a bandeira brasileira republicana, ela foi uma reconstrução do que foi a bandeira monarquista, certo, gente? Então, os símbolos da República começam a ser instaurados como um elemento para esquecer, para colocar no esquecimento os símbolos monarquistas, para esquecer que um dia o Brasil foi monarquista. Tá, gente? Ficamos por aqui. Muito obrigado. Na próxima aula, a gente já prossegue com um novo assunto. Tchau.